O Renan Soares perguntou: professor, pode discorrer e opinar sobre o modelo performático de ação? O modelo performático de ação, ele é assim tratado porque é necessária uma reformulação do conceito de ação no direito penal. Primeiramente, é discutível se o conceito de ação tem alguma serventia no direito penal. Eu mesmo cheguei a um momento tal que considerava que o conceito de ação não teria a menor importância. Por quê? Porque eu estava completamente envolvido com as críticas que se faziam aos modelos tradicionais de conceito de ação, conceito causal, conceito final, conceito social, e chegava à conclusão de que nenhum desses conceitos era traduzível em termos práticos condizentes. Então, eu achava assim. Depois que adentrei um pouco mais na análise de um conceito de ação crítico e, consequentemente, de uma ação comunicativa, mostrando que o conceito de ação não é um conceito individual, mas é um conceito que nasce da interação social, então pude ver que é necessária a presença de um conceito de ação para estabelecer os limites dos elementos que caracterizam o fato criminoso. E esse conceito de ação, denominado performático, é aquele conceito de ação que tem em vista a relação do sujeito como contexto no qual ele se encontra. Justamente tem em vista a capacidade do sujeito de formular uma crítica ao seu comportamento, uma crítica ao comportamento dos demais, e também formular um juízo de adequação ou de idoneidade sobre a criminalização da conduta. Portanto, o conceito performático de ação se chama performático porque ele, na verdade, está vinculado ao contexto no qual a pessoa desenvolve a sua atividade, o que Habermas denomina de mundo da vida, e também porque o mundo da vida varia de conformidade com cada sociedade. Por exemplo, o mundo da vida de uma tribo indígena é diferente do mundo da vida daquele que vive em Ipanema ou aqui no Rio Vermelho, em Salvador. O mundo da vida de um índio está configurado em torno da sua sobrevivência na selva e as regras que ali se traçam para essa sobrevivência são diversas das regras que servem para a convivência humana nas grandes cidades. Então, consequentemente, o mundo da vida de cada um está vinculado, deve ser apreciado em torno da sociedade que a pessoa vive. Claro, então, que o conceito de ação é um conceito que se denomina performático, porque ele tem em vista não apenas o comportamento da própria pessoa, mas também o comportamento da outra pessoa. Max Weber já dizia, inclusive, que a ação social não é uma ação puramente da pessoa humana, é uma ação da pessoa humana em face de outra pessoa humana. Vejam, por exemplo, um caso interessante. Houve aqui na Argentina as guerras das Malvinas. A Argentina pretendia exercer a soberania sobre as Malvinas, declarou guerra à Inglaterra, tomou as Ilhas Malvinas que pertenciam a domínio inglês, e a Inglaterra declarou guerra à Argentina, e, consequentemente, ali foi retomar as Ilhas Malvinas. Terminada a guerra, se pacificou a relação entre a Argentina e a Inglaterra, tanto que os argentinos começaram a frequentar a Inglaterra novamente e a guerra se foi esquecida. Mas imaginemos que haja um jornalista argentino que seja um produtor de carne e vai vender a carne enlatada para os ingleses. E a carne argentina, todos nós sabemos, é a melhor carne do mundo. É a melhor carne que existe. Então, a carne argentina é muito apreciada em todos os países com os quais a Argentina mantém relações comerciais. E vai mandar essa carne para a Inglaterra. Mas imaginemos que ele seja tão nacionalista que exija do fabricante das latas que ponha uma consigna na lata. Assim, as Malvinas são argentinas. Claro que essa carne não poderia ser consumida no mercado inglês. Os ingleses iam jogar fora a carne, não ia nem entrar na Inglaterra
dada a essa animosidade no domínio sobre as Malvinas. Então, esse argentino, embora nacionalista, quando ele for vender a carne para os ingleses, embora ele não goste dos ingleses, ou seja, nacionalista ao extremo, dizendo que é indevida a intervenção da Inglaterra nas Malvinas, esse argentino vai evitar inserir no rótulo das latas que contém as carnes essa informação ou essa consigna de que as Malvinas são argentinas. Ele queria fazer isso, mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque ele vai realizar uma atitude mostrando, tendo em vista o comportamento do consumidor inglês. Então, não é a ação humana, não é uma ação puramente individual. Ela é uma ação vinculada às outras pessoas, porque é inconcebível, no campo do direito, inclusive, a existência de uma pessoa sem inter-relação com outras pessoas. É fundamental a inter-relação. A pessoa não vive sem a inter-relação. E, consequentemente, o conceito de ação deve levar em conta essa inter-relação. No momento em que o sujeito pensa, ao realizar a ação, no comportamento do consumidor inglês, ou seja, pensa no comportamento do outro, que vai sofrer a interferência dessa conduta, dizemos, então, que há uma ação performática, uma ação cujo componente está vinculado diretamente ao comportamento tanto do autor quanto do afetado pelo comportamento do autor. Aí eu posso dizer que esse conceito performático de ação vai produzir uma reformulação na teoria do delito. Por quê? Porque, a partir do momento em que eu concebo a ação na teoria do delito como uma ação performática, eu tenho que verificar o contexto no qual a ação é realizada. Imaginemos, por exemplo, que o Código Penal, no artigo 26, trata da inimputabilidade. E ali diz o seguinte, que é inimputável o agente que, no momento da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa é a redação do Código Penal. De conformidade com a doutrina penal, a inimputabilidade ela está incluída no campo da culpabilidade. Portanto, é que a imputabilidade, que é o processo de atribuição de responsabilidade com base na rigidez mental e na maturidade do agente, é elemento da culpabilidade. Só que, se isso acontecer, e nós estivermos diante de um índio que não tivesse contato nenhum branco e que fosse colocado no meio de uma cidade e que, por exemplo, se apropriasse de um objeto de alguém e fosse acusado de um furto, os penalistas iriam dizer, não, esse índio é inimputável. Na verdade, ele não é inimputável, porque ele não é um doente mental, ele não tem nenhum desenvolvimento mental completo ou retardado, não. Ele é um sujeito que está fora do contexto no qual ele se encontra vinculado, ao qual ele se encontra vinculado. Então, esse índio não é inimputável. Assim como também, nos casos de perturbação mental, por exemplo, a perturbação mental não é uma perturbação mental que incapacite o sujeito de entender o caráter criminoso da norma ou do fato. Não. O caráter criminoso do fato. Não é. O sujeito que é inimputável, o doente mental, o portador do distúrbio mental, ele está numa condição tal de que ele não está adequadamente vinculado a um determinado contexto no qual se pode pressupor a existência de uma pessoa capaz de afirmar, de emitir um juízo de valor sobre seu comportamento. Então, essa emissão de um alto juízo de valor, que é a atribuição de uma pessoa que não é portadora de um distúrbio mental, não é possível de ser feito por um inimputável, por um portador de um distúrbio mental grave, por exemplo, de um esquizofrênico, qualquer coisa. Esse sujeito não é
não deveria ser tratado na culpabilidade. Ele deveria ser tratado fora do direito penal. A pena para ele de segurança é absolutamente imprópria. A medida de segurança é uma forma penal de atuação sobre o comportamento da pessoa. Não, isso deveria ser tratado fora do direito penal. Por quê? Porque o contexto no qual ele se encontra, em face da sua rigidez mental ou do seu distúrbio mental, é diferente do contexto no qual as outras pessoas se encontram. Então, a atuação dele perante a ordem jurídica é diferente da atuação de outra pessoa sem que seja portadora de distúrbio mental perante a ordem jurídica. Daí se dizer que na moderna concepção de ação, uma vez que se reconheça o conceito performático de ação, a imputabilidade tem que ser pressuposto do injusto, tem que compor o conceito de ação. E a inimputabilidade tem que ser incluída, os casos de inimputabilidade devem ser incluídos como casos de ausência de ação. Então, havendo, por exemplo, situações em que se reconheça a inimputabilidade, ou as situações em que se reconheça não a inimputabilidade por distúrbio mental, mas sim se reconheça a absoluta incompatibilidade da pessoa com o contexto da norma jurídica, deve-se reconhecer aí a ausência de ação. Portanto, o conceito de ação performático, ele é um conceito de ação que ele transforma o direito penal, ele transforma a teoria do delito. Ele mostra agora que a teoria do delito deve ter em vista condições da pessoa humana e não, na verdade, sequências positivistas que elaboram a teoria do delito conforme o método positivista de verificação de um fato.